gravar aqui, ok? Então, acho que já começamos. Então, mais uma vez, boa noite a todos, né? Presentes aqui, todos vocês. Temos já 30 amigos, e temos também o Tuninho, o Márcio, que é um amigo veterano, está aqui também conosco hoje, instrutor. E vamos iniciar, então, direto hoje, né? Nós estávamos, como a gente sempre faz, mostrando aqui um share screen, né? A gente mostra aqui a tela. Nós estamos mostrando aqui a nossa tela, que é esta aqui. Vamos ver se está aparecendo bem aí para vocês. Acho que sim, né? Um pouquinho mais para cá vai melhorar. Ok. Então, amigos, vamos lembrar que hoje é um dia de perguntas e respostas, então, se vocês têm perguntas, vão preparando, vão escrevendo no chat. Eu estou falando aqui, mas o Tuninho está prestando atenção no chat, né, e vai nos interromper aí a qualquer momento que for conveniente. A aula de hoje é do nosso livro-texto, né, ou da nossa apostila, Introdução à Sabedoria da Kabbalah, a linguagem da Kabbalah, é o tema de hoje. Está da página 48 até a 69, na apostila. E na semana passada, a gente viu Percepção da Realidade, né, um tema importantíssimo, digno até de 2 aulas, né, mas não é o nosso esquema. Mas nós vamos fazer uma revisão hoje. Então, eu espero que com essa revisão vocês possam fazer perguntas. É isso que nós vamos fazer agora, uma revisão da percepção da realidade. E nós vamos começar assistindo a um vídeo do nosso Rav, ele falando sobre isso. Então, deixa eu fazer novamente um share screen aqui para a gente pegar esse vídeo aqui do Rav. Acho que ele vai passar aqui. É isso. Vamos ver se já vai aparecer. Ah, tá bom. Está aparecendo aí para vocês, né? Vamos aqui levantar um pouquinho. E vamos assistir, então. Vamos iniciar. A person... Amigos, estamos sem som. Um segundinho só. Share computer sound. to do with attaining the roots. The attainment of the roots is called the attainment of the quality. A person attains many intellectual things by the study of Kabbalah, but that doesn't have anything to do with attaining the roots. The attainment of the roots is called the attainment of the qualities of bestowal. It's not knowledge. It is the attainment of corrections, of qualities, new qualities. I have now 613 corporeal desires, and when I attain them in their spiritual form, meaning that they become 613 desires of bestowal, that means that I have attained my roots. I attain my... Amigos, eu acho que cometi aqui um engano. A gente queria passar um outro vídeo. Desculpe, né? O Tuninho também não me alertou. Vamos
Vamos alterar isso aqui. Deixa eu passar um outro vídeo, que é um vídeo mais apropriado. Esse vídeo está mais da segunda parte da aula. Então, deixa eu passar aqui o vídeo correto. É um vídeo sobre a percepção da realidade. A gente está fazendo uma revisão. Vamos lá novamente. Ok. Vou dar partida no vídeo. Aonde você está? Na frente de um computador? Em um corpo? Numa casa? Numa cidade? Num planeta? Você está apaixonado? Tem alguma dor? O que são essas coisas que você vê e sente? Para que tudo isso? Aonde você está? E por que você está aí? Se você realmente pensar nisso, fica claro que a resposta para essas perguntas inclui a resposta para qualquer outra pergunta possível. E a única coisa impedindo-nos de encontrar a resposta é a maneira como percebemos a realidade. Porque se nós pudéssemos vê-la como ela realmente é, então nós saberíamos com certeza de onde viemos, o que nós somos, para onde vamos e por que tudo acontece. Então o que acontece na maneira que nós percebemos que nos impede de saber? O que está nos mantendo no escuro? Ok, vamos começar por aqui. Isso é a completa realidade. O que nós pensamos como outras dimensões, um potencial imaterial. Tudo o que está escondido de nós, nosso futuro, o que nós queremos sentir, mas não podemos, o que nós queremos saber, mas não sabemos ainda. Por alguma razão, nós não sentimos nada disso. E então, para nós, é como se isso não existisse. E o que é tudo isso? Prazer ilimitado. Existência sem limites. Completa percepção e conexão com a força que constrói e guia o universo material. Onde nós estamos. Isto somos nós. Uma caixa fechada com 5 pequenas aberturas para o que nos cerca. E ainda que tenhamos estes 5 sentidos para determinar o que é real e nos guiar, nenhum deles funciona de uma maneira capaz de sentir qualquer coisa aqui fora pelo que realmente é. O problema é que aqui é onde nós realmente vivemos. Porém, só experimentamos o que encontramos lá dentro. E o que encontramos lá dentro é percepção limitada, isolamento, prazeres fugazes e todo tipo de problema que causa sofrimento. Por que não experimentamos o que está aqui fora? Ao invés do que está aqui dentro? Quando alguma coisa vinda dessa total realidade nos chama, nós achamos que sabemos o que é, mas nós nunca assimilamos a coisa em si. Ela, na verdade, nunca entra na caixa, porque os sentidos não são, em realidade, aberturas. O que está fora da caixa atinge um tipo de resistência, uma tela ou uma barreira, como um tímpano, uma retina, uma papila gustativa, ou um nervo que interpreta o que está do lado de fora e então dá a ela uma identidade e um significado de acordo com o efeito que essa coisa desconhecida possa ter sobre a caixa. Porém, a interpretação que o sensor nos dá é completamente limitada à maneira com que ele é programado. O programa não nos diz o que a realidade exterior, objetiva, realmente é. E ele a reduz, tornando-a outra coisa de acordo com as suas regras. E todos os nossos sentidos funcionam exatamente baixo o mesmo programa. Então, quer seus olhos usem um microscópio eletrônico ou o telescópio espacial Hubble, o que você definitivamente verá será uma imagem subjetiva, determinada e controlada pelo programa. E o que exatamente é o programa? Ele é chamado egoísmo, preocupação própria. Como isso me afeta? O que eu ganho com isso? Em outras palavras, é a vontade de receber. A caixa é uma máquina, e a entrada, um desconhecido sem forma que é processado através de um programa interno, e a saída da caixa é a nossa realidade. Mas essa não é a verdadeira realidade, é apenas como ela aparenta para a vontade de receber. Porque aqui fora, tudo opera de acordo com um programa diferente, universal, que somente cria, sustenta e direciona. Ele não tem nenhuma preocupação própria e, portanto, nenhuma limitação. Ele é altruísmo incondicional, a lei geral do universo. A força benevolente e única por trás de toda a natureza e existência. É a coisa que dá a você sua vida.
Esse é o polo completamente oposto ao da caixa. É como comparar o Big Bang com um buraco negro. Ele é tão diferente da razão por trás de tudo o que nós sentimos, queremos e fazemos, que enquanto nós medirmos a vida através dos 5 sentidos e da vontade de receber, nunca conheceremos nossa verdadeira natureza, a natureza da realidade ou o propósito de nossas vidas. O fim. Você não acha mesmo que esse é o fim? Acha? Porque isso significaria que a vida foi criada para ser cruel e sem sentido. E mesmo se às vezes ela parece assim, como nesse instante, há um ponto dentro de você que tem certeza que há uma maneira de sair dessa existência limitada. E existe, mas tudo depende de como você deseja. Quando a necessidade de sair da caixa finalmente se torna forte o suficiente, um tipo diferente de desejo aparece, como um pequeno ponto na nossa consciência. E a única coisa que ele quer é estar diretamente conectado com um programa de fora da caixa. E uma vez que esse ponto de desejo é acordado, se você souber como desenvolvê-lo, ele vai crescer para se tornar a base para um novo sentido completamente não físico, que pode perceber a realidade maior e até mesmo o pensamento da força por trás dele. E como isso é possível? Isso é possível porque há um princípio de natureza não física chamado equivalência de forma. No mundo físico, você pode pegar duas coisas que são bem diferentes em forma e qualidade e colocá-las perto, uma da outra no espaço e dizer, elas estão perto. Mas aqui fora, não há espaço, não há tempo. E não existem objetos separados como no mundo físico. Aqui fora existem apenas forças, campos de influência, graus variáveis de doação, que se assemelham ao pensamento por trás da lei geral do universo. No não físico, se as coisas têm qualidades diferentes, elas estão distantes. Se elas têm qualidades semelhantes, elas estão perto. Porém, se elas têm exatamente a mesma qualidade, sentimento e propósito, então elas são de fato a mesma coisa. São inseparáveis, aderidas. Então essa qualidade oposta, egoísta dos nossos 5 sentidos, bloqueia a nossa percepção, nos dá a experiência de separação, isolamento e constante falta. Mas aquele ponto embriônico em seu coração é inconscientemente similar em qualidade e sentimento com o mundo não visto. É intimamente conectado e entrelaçado com ele. E quanto mais forte é o seu desejo de transformar seu programa interior para ser como o exterior, mais perto ele leva você a conhecer e entrar nele. E para ver que cada coisa em sua vida, cada desejo, cada alegria, cada desapontamento, é na verdade a lei geral do universo guiando a realidade para desenvolver e acordar você, para conscientemente chegar a um equilíbrio com ela, para que você possa receber o que ela mais quer lhe dar. A habilidade de ser exatamente como ela, de forma que o que ela sente, você sente, o que ela sabe, você sabe, e o que ela pode fazer, você pode fazer. O método para desenvolver esse sentido adicional é chamado Kabbalah. Kabbalah não é religião, não é misticismo ou magia. É o manual do usuário para a realidade. É um mapa das nossas sensações e sentimentos. Ela explica como os nossos mundos interior e exterior são construídos e por quê. É uma ciência tão fundamental que só pode ser chamada de sabedoria. A Kabbalah tem sido transmitida através de uma cadeia sem quebras, de professor para estudante, por milhares de anos, mantida escondida até a hora em que a humanidade iria alcançar a necessidade, o estágio de seu desenvolvimento, onde nós poderíamos corretamente entendê-la e usá-la. E essa hora é agora. O Instituto Ari é uma organização sem fins lucrativos, tornando a Kabbalah autêntica disponível para qualquer um que precisar, independente de religião, nacionalidade, idade ou sexo. Se aquele ponto no seu coração realmente quiser saber mais, aqui estão os links. O fim. Não, de verdade. Esse é o fim. Ué, tem uma perguntinha aqui. Acho que tem uma pergunta aqui, hein? Ah, não, é só um apontamento. Ele fez uma questão de um erro da apostila. Realmente está errado. Tem 2 raízes, né? Tem raiz em cima e raiz embaixo. Isso é um erro
já é clássico. Aí tem um Marco aqui também que pergunta o seguinte, né? No texto da terceira lição explica-se: para compreender o texto nos livros de Kabbalah, há que se elevar primeiro ao grau espiritual que descrevem estes livros. Enquanto nos encontramos na realidade do mundo, os livros de Kabbalah estão selados para nós, não compreendemos o que está escrito. Se para compreender os textos nos livros temos que nos elevar ao grau espiritual, e para nos elevarmos ao grau espiritual precisamos da ajuda dos livros, como fazemos para sair desse labirinto? Eu vou pedir para você esperar um pouquinho que a gente vai entrar nessa questão. Rapidinho, a gente vai falar disso. Talvez seja respondido ao longo do curso. Eu ia até dizer isso. É exatamente o assunto da aula de hoje, né? Foi uma boa pergunta. Mas a gente agora está fazendo essa revisãozinha, né, da percepção da realidade, né? E a gente já vai chegar nesse ponto aí já. A gente repete a pergunta, né, Toninho? Quando a gente entrar na aula de hoje mesmo. Inclusive com a primeira, né? A gente vai mostrar um gráficozinho aqui corrigido também, das raízes em cima e ramos embaixo, né? Bom, amigos, da revisão de hoje, vocês têm alguma dúvida? Podemos adiantar um pouquinho mais a revisão para ver se as dúvidas, né, se consolidam. Vamos fazer isso, então, enquanto vocês vão pensando aí. Vamos fazer uma continuação da revisão. Então, vimos o vídeo, mas já apareceu para vocês. E o que a sabedoria diz é que, paradoxalmente, o mundo todo está dentro de cada um de nós, né? Que o mundo que a gente vê fora de nós, de fato, ele é um tanto virtual, subjetivo. Ele não tem forma própria. Nós é que damos forma ao mundo a partir do nosso processamento interno, vamos dizer assim. Então, por exemplo, deixa eu mostrar esse desenho. O que nós temos aqui? Deixa eu mostrar talvez um pouco maior esse desenho. Deixa eu ver se eu aumento ele, amigos. Ver se eu aumento ele, que ele vai ficar melhor. Fica melhor de ser visto. Aumentou, né? Então, ficou melhor. Então, o que a gente vê nessa figura? A gente vê que nós estamos numa caixa que a gente chama de eu, né? Essa caixa que está desenhada aqui, né? Como o Tony Kozinek no vídeo nos mostrou. E nós temos uma percepção através dos nossos sentidos. No nosso caso aqui, né? No exemplo do olho, nós vemos o mundo lá fora, e esse mundo lá fora, ele é dito que ele não tem forma própria. Então, essa forma que a gente vê do lado de fora, ela é construída, de certa forma, aqui dentro de nós, pelo nosso processamento interno. Então, por exemplo, aqui uma brincadeirinha que eu fiz, a gente vê uma nuvem, e a gente interpreta essa nuvem antropomorficamente a partir das nossas qualidades internas, das nossas experiências, e a gente interpreta, né, essa é apenas uma semelhança, né, algo que não tem forma, algo que é interpretável, né, como se fosse uma nuvem. Essa aí parece mesmo um cachorrinho, né? E essa interpretação que nós fazemos, a gente faz a partir de qualidades que nós vemos e sentimos dentro
do nosso processamento, da nossa história. Então, dentro, deixa eu pegar uma outra cor aqui, azul. Então, é dito que o nosso processamento interno, ele nos faz perceber apenas aquilo com que a gente tem sintonia do lado de fora. Só aquilo que a gente está, não só na parte sensorial, como no caso da visão, a gente já tinha visto antes, lembra? Do espectro eletromagnético inteiro que a gente está vendo aqui, que ia desde ondas de rádio ou micro-ondas aqui na parte de baixo, ou raio-x, a gente só percebe a parte que é a luz visível. E, de qualquer forma, isso é processado dentro de nós pelas nossas qualidades internas. Então, é dito que a qualidade básica que nós temos dentro de nós é que tudo que é processado em nós, a gente se pergunta o que é que eu vou ganhar com isso. E a gente está sempre vendo a vantagem. E que isso não causa sintonia com o que está do lado de fora. Porque o que está do lado de fora, o que a gente chama aqui de realidade superior, é, ou são, assim nos dizem os sábios, é uma qualidade de doação, é amor, é uma qualidade altruísta. E nós aqui dentro estamos com uma qualidade egoísta. Então, na medida em que nós conseguíssemos ter uma qualidade altruísta dentro de nós, nós teríamos sintonia para perceber a realidade superior lá fora, uma vez que somos nós que damos forma a ela. Então, porque é dito que essa realidade lá fora não tem forma. Nós é que damos forma à realidade lá fora, a realidade superior, e fazemos isso a partir das nossas qualidades internas aqui. E aí, de certa forma, projetamos isso, né, internamente para nós, como se fosse uma projeção do que está lá fora. Mas essa realidade aqui é uma realidade aparente, é uma realidade, de certa forma, virtual, é uma realidade subjetiva. E apenas quando a gente desenvolve essa equivalência de forma, é que nós conseguimos perceber o que de fato está lá fora. Então, isso é uma situação muito boa, até muito interessante. Por quê? Porque, como a gente está vendo aqui embaixo, a mudança do método de trabalhar com o desejo de receber, que é possível, se a gente sair do egoísmo para o altruísmo, nós vamos conseguir revelar essa realidade superior. E isso é um resultado, né, uma possibilidade excelente, coisa muito boa. É dito também, foi dito, né, na revisão, que, deixa eu limpar aqui, foi dito também que nós temos nossos desejos aqui próprios, que estão representados aqui dentro, são os desejos que eu percebo dentro de mim, e que existem desejos exteriores que eu percebo nos outros, nos amigos, e eu os percebo do lado de fora da minha caixa, do eu. E que, à medida em que eu tomo um desejo que está fora de mim, dentro de um outro, e consigo trazê-lo para dentro de mim, ou melhor, amplio os meus desejos próprios
para incluir o desejo dos outros, dos amigos, então, o que era essa região agora se torna toda essa região, incluindo aquele desejo que era do outro, e à medida em que eu vou ampliando esse sistema, como está desenhado aqui, eu vou unificando, né, a realidade percebida com a realidade total. E isso é chamado de espiritualidade, uma realidade perfeita. A gente deve ampliar, né, essas nossas qualidades sensoriais para que isso aconteça. E a última coisa que nós vimos é que nossos desejos, né, eles são, ou melhor, toda ação que a gente faz no mundo, uma ação física, ela nunca é isolada. Ela sempre tem, junto com ela, algo chamado intenção. Então, quando a gente faz uma ação, sempre, vocês perguntem para dentro de si mesmo se existe alguma ação sozinha, sem que haja uma intenção por trás dela, ou por cima dela. Então, sempre que a gente faz alguma coisa, a gente faz uma ação para alguma coisa, para conseguir algo. E essa questão da intenção é o que nós, digamos, é a ferramenta, né, que a gente usa para mostrar aqui esse slide, melhor, que nós usamos para nos aproximarmos daquela qualidade que está lá fora. Então, a gente pode ter ações de receber ou ações de doar fisicamente e pode ter uma intenção que dá essas 4 combinações. E as intenções e as ações misturadas com as intenções que tem a ver com a espiritualidade são a ação de doar para doar e a ação de receber para doar. A gente viu na aula passada que a intenção era a coisa principal e que não adiantava, não importava a ação física que a gente está fazendo, se a intenção que está por trás dessa ação é o que eu vou ganhar com isso, o que eu vou me beneficiar. Se for assim, não se trata de um ato de doação, não vai haver equivalência de forma com a realidade superior que está lá fora, e não vamos, então, nos aproximarmos da doação, e não vamos nos aproximar do Criador, porque ele é doação. Então, essa é a importância e também a solução das nossas ações nesse mundo. É colocar sobre elas intenções corretas, intenções que nos aproximem da espiritualidade, ou seja, intenções de doação. E com isso aqui, acho que a gente pode encerrar a nossa revisão. E, Toninho, imagino que a gente deva ter perguntas. Tem algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta sobre a questão se a Kabbalah é uma orientação para a vida agora ou uma promessa para a vida pós-morte. Não, a Kabbalah, a realização espiritual tem que ser feita nessa vida mesmo, né? Senão você vai ter que reencarnar várias vezes, né? E o conceito de reencarnação também é um pouco diferente dentro da Kabbalah, né? Você pode reencarnar várias vezes na mesma vida, mas isso é um assunto para aulas futuras. Bom, aí o Renato pergunta aqui, alguma conexão com Selem Demut da Torá? Olha, eu já li alguns textos de Kabbalah e nunca ouvi falar dessas palavras, não. Alguma coisa relacionada com a semelhança, né, construção de imagem, alguma coisa assim, né? Uma coisa mais abstrata. A Kabbalah fala somente sobre a equivalência de forma, né?
Então, vai ter uma aula também que vai falar sobre idolatria também, que é bem interessante, o conceito de idolatria pela ótica da Kabbalah é bem interessante, talvez consiga desmistificar, até nessa aula mesmo, quando a gente for falar das linguagens, consiga desmistificar algumas coisas, né? Porque as linguagens dos textos sagrados, como a Torá, né, os profetas, os escritos, enfim, as Hagadás, tem muitos textos assim que são cabalísticos, mas em outras linguagens, então elas significam outras coisas. Ô, Toninho. Opa! Eu vou dar um adendo aqui pro amigo aqui sobre a pergunta do Tselen Demut. Eu acho que ele está se referindo a imagem, Tselen se numa imagem e Demut se semelhança ou forma ou aspecto. Eu acho que assim, para esclarecer para ele assim, quem colocou esse ponto aí na verdade foi Maimônides, né? No livro Guia dos Perplexos, mas dentro da Kabbalah a gente trata só dos aspectos que a gente chama de atributos, né? Ou atributos do Criador, que são a equivalência de forma. Então, à medida que os nossos atributos internos, eles se assemelham ao do Criador na esperança e perspectiva que a gente tenta ser um doador e ver o mundo correto, é nesse aspecto que a Kabbalah trata na questão de Tseri e Demut. E uma outra questão também é que esses termos aí, eles são Tseri e Demut, quando ele trata na Torá, ele está tratando de termos antropomórficos ali, né? Somos nós que atribuímos as partes humanas ao Criador, mas dentro da Kabbalah não se trata disso, ela se trata apenas dos aspectos de semelhança de forma com a natureza, né? Que é o doador, que é o Carlos que o Carlos está falando aí. Mas mais para frente eles vão começar a entender, a juntar essas duas coisas aí. Grande Marcião. Muito legal, porque cada amigo traz uma visão muito, muito, muito única, né? E complementa sempre, deixando o quadro mais bonito. Né? Isso é muito legal, assim. Tem o Luiz Fernando que fala sobre a questão de dar um exemplo prático da transformação do desejo de receber em desejo de dar. Bom, o que a Kabbalah nos diz é que não existe um único exemplo de doação na nossa realidade, né? E todos os processos são internos, né? Então, essa questão de doar e receber, isso só vai começar a ficar claro quando nós nos juntarmos a um grupo, né? Então, quando nós desejamos ter a qualidade, adquirir a qualidade de doar, a partir desse momento, todo um mar de contrastes vai começar a entrar em ebulição, né, no nosso mundo interno. Então, quando nós tentamos doar a alguém, né, sem receber absolutamente nada em troca, vai haver um escrutínio, cada vez uma investigação maior sobre a nossa intenção, qual é a nossa real intenção. Então, isso é um assunto que vai ser mais discriminado, assim, mais bem definido, quando houver o trabalho em grupo, né? Isso é porque a Kabbalah tem várias fases, né? Tem uma fase inicial, que é uma fase mais de absorver conhecimento, né? Absorver toda essas questões preliminares, como o que é livre-arbítrio, o que é percepção da realidade, né? Qual é a função dos livros, enfim, um pouco da estrutura espiritual também a gente vai aprender. Então, isso são questões preliminares para a gente entender qual o caminho que a gente vai seguir dentro da Kabbalah. É um caminho muito interessante, porque ele tem várias fases, né? E essa fase inicial é uma fase onde ainda não entendemos muitas coisas, enfim, como que a luz influencia a gente, quais são as ferramentas que a gente tem que utilizar, né, como que nós nos mantemos no caminho. Então, todas essas questões elas vão ficar mais claras ao longo do caminho, né, ao longo do estudo. Então, a única coisa que a gente orienta os amigos a fazer é que não desistam, continuem, porque quanto mais nós desejamos adquirir essa qualidade de doação, né, mais todos esses materiais, se a gente lê com a intenção correta, se nós estamos
intencionados em realmente adquirir essa qualidade, adquirir a equivalência de forma, realmente essa luz vai influenciar esses órgãos, o crescimento desses órgãos espirituais e gradativamente, né, progressivamente, cada ponto desse desejo ele vai sendo corrigido e o entendimento dessa força criadora, desse sistema superior, ele vai sendo compreendido progressivamente de acordo com essas correções, né? Então é um passinho de cada vez. Esse início é um pouco confuso mesmo, mas ao longo do caminho isso vai se esclarecendo e vai ficando cada vez mais fantástica o percurso, né? Algum amigo queria responder outras questões mais à frente aí? Vamos convidar. Aguinaldo está presente. Aguinaldo, quer responder alguma questão? Tudo bom? Boa noite, Aguinaldo. Boa noite a todos. Grande Aguinaldo. Bom, o amigo escreveu ali, a intenção sem ação serve de alguma coisa? Bom, amigos, a intenção na Kabbalah sozinha, ela é considerada um demônio. É como se você tivesse uma intenção e não consegue praticar nada. Aquilo fica te atormentando. Eu tenho uma boa intenção, mas eu não consigo erguer a mão para ajudar ninguém. Então ela fica te atormentando. Então na Kabbalah isso é considerado um demônio. Não nos termos que a gente costuma ver em religião. Tá? Não é um bichinho com chifre, com rabinho pontiagudo, pata de cabra, não. O demônio, assim, é alguma coisa que te influencia num bloqueio, um determinado nível de bloqueio. Então, se você tiver só a intenção bloqueada, ela é considerada uma força que te impede de se manifestar na doação. Porque nós precisamos, como o Carlos desenhou lá, cobrir qualquer ação com a intenção. Nós não temos capacidade de ser doadores, igual o Toninho disse. Mas se eu colocar uma intenção de doar, eu me torno semelhante ao Criador, porque só a intenção já é o suficiente. Então ela não pode estar bloqueada, mas ela tem que estar interligada com uma ação. Tá? Nunca está sem o paralelo. Tá? A gente não pode ter uma intenção bloqueada nesse aspecto. Pode seguir aí, Toninho. Obrigado, Toninho. Deixa eu até complementar, porque eu vou juntar com a pergunta do Luiz Fernando, né? Ele fala um exemplo prático de transformação do desejo de receber. Como disse o Aguinaldo, a gente não transforma. Assim, o desejo de receber ele está sempre permanente, ele faz parte da nossa natureza, né, ele é o material da nossa criação. Né? Fomos criados como um desejo de receber. Então, o que a gente faz o desejo de receber permanece e a gente procura colocar sobre ele, transcender esse desejo de receber, cobrir esse desejo de receber com uma intenção de doação. E receber com a intenção de doar é considerado doação. É realmente doação. Então, isso é o máximo que a gente pode almejar. Juninho? Bom, aí tem uma outra pergunta que ele fala o seguinte: nosso egoísmo seria uma distorção da verdadeira realidade ou a fonte da nossa angústia? Os dois. Os dois. É a distorção da realidade, né, e a fonte da nossa angústia. Realmente, a gente vai perceber, né, que o egoísmo ele precisou se desenvolver. Né, como o Carlos já havia até falado isso em algumas aulas anteriores, o desejo ele precisa crescer, porque a luz ela quer prover a todas as criaturas o máximo de prazer, todo o prazer que ela pretende dar. Então, para que essa criatura possa receber todo o que essa luz quer dar, então ela precisa desenvolver o máximo. Então, nós estamos no ponto máximo de desenvolvimento do desejo egoísta. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo que esse desejo egoísta, ele separa a gente, ele fragmenta, né, dentro dessas fraturas é que nós encontramos o desejo por revelar essa força superior. Né? Então, o que acontece? Nós nos encontramos dentro de um beco sem saída, e esse beco sem saída, ele está dentro do projeto da própria criação. Então, esse beco sem saída, ele é proposital, para que dentro dessa angústia, nós tenhamos condições de fazer um pedido. E esse pedido ele vai se modulando, ele vai se moldando, ele vai se conformando, né, de acordo com o nosso desejo por adquirir essa qualidade de doação. E o nosso tempo, né, é considerado
o tempo em que a Kabbalah ela deve ser revelada e disseminada para toda a humanidade, né? Que ela viria como esse remédio, ela viria como essa ferramenta para conectar as pessoas num único organismo, né? E a revelação do Criador se daria através dessa nova conformação de conexões entre pontos, né? Então, na verdade, os dois, né? O egoísmo distorce a verdadeira realidade, né? Como o Carlos até mostrou alguns esquemas ali, né? Um pouco mais cedo, e ele realmente dá essa angústia, porque quando nós recebemos para nós mesmos, né? Isso é contrário ao que a luz quer de nós, e isso propositalmente nos causa angústia, né? Isso faz parte do próprio programa mesmo. Então você tem que sofrer quando recebe para si mesmo, né? Isso faz parte do desenvolvimento do nosso desejo. A intenção dá. Beleza. Aí ele fala, que exemplos vocês dariam de doação? Porque geralmente achamos que doação refere-se a algo material. A gente falou um pouco antes, né, sobre essa questão da doação, né? Então, a doação, ela viria justamente, esses discernimentos sobre o que é doação, vai começar a ficar mais claro quando houver trabalho em grupo, né? Porque, como já foi dito um pouco mais cedo, não existe um único exemplo dentro do nosso plano material realmente de doação, né? Que a gente possa pegar aqui e falar, não, isso aqui é doação, né? Porque se nós formos nos aprofundar dentro das nossas ações, elas lá no fundo vão ter alguma intenção de receber, né? Então esse conceito de doação, ele é muito interessante, porque ele é como um liquidificador, né? A partir do momento que você decide adquirir essa qualidade de doação, né, e aceita o Ravi Lashman, o nosso professor, como o nosso orientador, como orientador de todos vocês, ele vai guiando, assim como um guia turístico, para esses caminhos, né, e ele é um grande mestre que consegue conduzir todos os alunos dele a chegarem a realizações bem profundas, né, discernimentos bem profundos, e eu acredito que isso é aquele negócio. Existe uma frase muito interessante, né, que não tem como conhecer o Criador sem experimentar, né? Então o grande lance está na experimentação. A Kabbalah, ela é uma ciência prática, né? Então vai ser ouvido várias coisas aqui, a gente vai falar um monte de coisa, mas nada vai adiantar se não for experimentado, se vocês não forem para um grupo, se vocês não experimentarem isso na prática, não sentirem a conexão com os amigos, participarem de workshops, né, e terem esse desejo latente pela qualidade de doação. Então, bem interessante. Isso aí. Eu acho que acabaram as perguntas. Tem uma que não foi respondida aí, alguma coisa? Tem umas que vão ser respondidas mais à frente. E talvez os amigos queiram complementar alguma coisa, Guinaldo. Verdade. Eu só posso complementar um pouquinho. O Marcelo não está aí, né? Mas o Marcelo dava um exemplo de doação no mundo material. Ele falava assim, você está saindo da tua igreja, ou da tua sinagoga, ou de algum estabelecimento, sai com R$1 na mão. E se você tem R$1, uma moeda de R$1, aí você vê na saída da escada que tem uma mulher com uma criança magrinha, só osso, né? Meio doentinha, pedindo esmola. Só que você vê do outro lado um senhor também, acamado, caído na calçada, com uma ferida na perna, que impossibilita ele de trabalhar, também pedindo esmola. E você tem R$1, para quem que você vai dar? Para você mostrar que é doador, né? Então ele colocava essa pergunta. E na verdade, para qualquer um que você der, você vai estar sendo egoísta, porque você vai estar tentando eliminar uma situação que te incomoda. Às vezes você fala, não, eu não gosto que tenha fome no mundo. Aí eu dou para a criança que tem fome. Ou eu não gosto que as pessoas tenham problema de mobilidade, de doença. Eu não gosto, quero que suma isso do mundo. Aí eu contribuo com esse aspecto. Mas, na verdade, eu estou tentando agradar o meu egoísmo. Ele tem uma deficiência ainda. Então, para a gente passar por cima de tudo isso, a gente deve colocar uma intenção bem além de tudo isso, que, como o Toninho disse, quando a gente entender o que é realmente a adesão com o Criador. Eu quero que um deles, ou os dois ao mesmo tempo, alcancem a adesão com o Criador em algum ponto dessa vida, né? Então, essa é uma intenção. Na verdade, a ação material, ele é só um reflexo
do que, vamos dizer assim, que eles vão falar hoje, ainda na linguagem de ramos e raízes, né? Existe uma raiz no mundo superior que a gente pode copiar, que é a doação material. Então, não faz mal, amigos, não faz mal. Você pode doar à vontade, ela faz parte do nível doar para doar, que é binar, e a gente precisa alcançar esse nível. E no futuro a gente muda de nível, avançando com uma intenção maior ainda, que é colocar a intenção de doar em cima do desejo de receber. Mas isso aí, todos a gente vai aprendendo, como o Toninho disse, venha e veja, faça primeiro, venha para esse nível, aí você vai ter o discernimento total da figura, da percepção da realidade. Pode seguir aí, Carlos. Então, a gente não achar que a gente não está querendo explicar as coisas, um dos nomes, né, do Criador é exatamente vem e veja, né? Boré. Boré significa isso, né? Vem e veja. Quer dizer, ele está falando de um estado, né? A gente percebe as coisas a partir do nosso estado. Na verdade, vocês vão poder interpretar a sabedoria como uma mudança de estados. A gente está num estado e quer passar para um outro estado. É quase uma teoria de estados, né? Como tem na matemática. E então é dito coisas, por exemplo, que ninguém pode tirar a si mesmo da prisão. Ninguém sai sozinho da prisão. Vai chegar um momento em que a gente vai fazer um esforço grande para adquirir essa qualidade de doação. A gente vai fazer isso com a ajuda de um grupo. E o que significa um grupo? Outras pessoas, amigos, que têm a mesma meta, que dão importância à espiritualidade, que dão importância ao Criador. E isso vai criar uma força maior, um ambiente onde a gente vai revelar que a gente não tem força suficiente. E então a gente vai ter condição de fazer uma oração sincera, vamos dizer assim, para que o Criador nos dê esse vaso de doação que a gente não consegue adquirir por nós mesmos. Mais ou menos isso. E isso é trabalho, né? Isso é esforço, isso é viver a situação, é estar nesse estado, né? É fazer um pedido interno, é reconhecer, né, essa dificuldade que a gente chama de reconhecimento do mal, entre aspas, né? Que é a gente ver que nós estamos sempre nessa intenção de receber para receber. Tudo que a gente faz como dizia lá, né, Salomão, vaidade. Tudo é vaidade. Então, primeiro a gente tem que estar nesse estado, né, de estar convencido de que a gente não sai sozinho desse estado, né? E aí é uma questão de, como disse o Toninho, persistência, a gente trabalhar nisso, né? E desenvolvendo internamente, revelando, né, como a gente fala, internamente esses estados, tendo consciência deles. Amigos, mais alguma coisa ou vamos para a aula em si? Eu acho que já estamos na metade, né? Já estamos até um pouco atrasados. Então vamos, né, para a aula de hoje, que é a lei de raízes e ramos, né? Linguagem de raízes e ramos. Então, eu vou começar e depois logo passo a palavra para o Toninho. Toninho, deixa eu voltar aqui para a nossa aula de hoje. Raízes e ramos. Estão vendo já, amigos? Então, nós vamos ver isso aí. Vamos então para aquele vídeo que nós colocamos errado naquela hora. Vamos ver se agora eu coloco ele certinho aqui. Esse vídeo aqui eu tenho que fazer outro share. Som. E vou passar o vídeo. A person attains
many intellectual things by the study of Kabbalah, but that doesn't have anything to do with attaining the roots. The attainment of the roots is called the attainment of the qualities of bestowal. It's not knowledge. It is the attainment of corrections, of qualities, new qualities. I have now 613 corporeal desires, and when I attain them in their spiritual form, meaning that they become 613 desires of bestowal, that means that I have attained my roots. I attain myself as a giver instead of myself as a receiver. That is called my roots. The upper world is what is painted or pictured within me through my corrected qualities. Roots are my qualities. It's just like now, what I see in this world. What does it mean that I see something? I feel myself here. That picture is inside of me, the picture of this world. The collection or the inner picture, the connection that I have between my qualities is what I call this world. I have many impressions and different connections in my inner schema, and I feel all of that, and that's what I call this world. When that schema within me will work according to bestowal at the minimal level with all its items, that will be the attainment of the roots. The connection between what I had before, when I felt this world within my corporeal schema, when I was entirely connected in order to receive between my qualities, and the schema that is already connected according to the program of bestowal, the connection between those two is called the language of the branches. What does that language give me? I begin to understand how the Creator created the levels, the steps, degrees of attainment. That's what I begin to recognize. Not what's happening on a certain level, on the surface, but what's between the levels. How the descent or ascent happened between the levels. Now, why do I need to know that? If I learn just one level, then I'm either inanimate or vegetative or animate on that level. If I study the difference between those levels, then I understand how I can change myself. Meaning, a language is the means to rise every time. It doesn't explain to us this language of the branches. It doesn't explain to us what's happening on the surface, like our language does, where I know that this is a bear, and that's a house, and this is a car, and here's a table. No. The language of the branches explains to me the difference, the gap between this world and the spiritual world. The connection between the root and the branch, that's what it explains to me. It's not that I study the spiritual world per se. I mostly study both worlds one against the other, and then I learn the Creator's action. Because what's important here is not the level itself, but what's between the levels. And this helps me realize how I can change myself and rise higher and higher. Então, amigos, agora estamos falando de
raízes e ramos. Então, eu queria mostrar que... E aí, pessoal, esse é o segundo vídeo que eu estou gravando para falar um pouco sobre Kabbalah para vocês. Primeiro... Seu novo instrutor? Apareceu aqui. Estava no YouTube, né? Então, vou mostrar aqui só um slide, ou 2, ou 3, rapidinho. Então, aquele desenho ó, que está na apostila, que ele corrigiu, é esse desenho, né, do mundo superiores, aí, com as raízes, e o nosso mundo aqui embaixo, nos ramos que a gente percebe. E deixa eu anotar aqui. O que é dito? Vocês vão de lembrar que nós falamos daquele diagrama de 3 flechas, lembra? Diagrama de 3 flechas que tinha descida, de acima até abaixo. Aqui nós tínhamos o desenvolvimento no nosso mundo, né? Aqui horizontal, o nosso mundo, e depois nossa subida de volta, né? De abaixo até acima. E que havia uma barreira aqui nesse ponto entre o nosso mundo e a espiritualidade. E então nós estamos falando aqui do mundo de raízes, né? E dos ramos. E aqui a gente tem várias... Primeiro aqui é dito que a cada situação aqui do nosso mundo de ramo, há uma relação bionívoca que existe apenas uma raiz, e aqui só uma. Quer dizer, não existe uma situação assim do tipo, tem uma raiz aqui e ela vem para vários ramos embaixo, ou vice-versa. Uma situação de um ramo que provém de várias raízes. Então, havendo essa relação que a gente chama de bionívoca, é possível a gente se remeter às raízes falando de algo que está aqui, de um ramo. Quer dizer, quando eu falo desse ramo, da cor aqui, quando eu falo desse ramo, eu estou me referindo a essa raiz. Isso é uma situação importante da gente entender. Também, limpando aqui o desenho, o mundo de raízes é chamado de mundo das causas, enquanto o nosso mundo aqui é chamado, né, mundo dos efeitos. Ele está relacionado como sendo o mundo superior, aquele a quem a gente vem conversando sobre ele. E aqui embaixo, o nosso mundo. Estou fazendo as oposições. O mundo superior é dito que existe a realidade superior. Né? O que realmente existe, né, está na realidade superior. E que o que nós percebemos do nosso mundo, na verdade, é uma ilusão, é um mundo um tanto virtual. É algo que apenas está manifestado através dos nossos sentidos. Está manifestado através dos nossos sentidos. Então, a representação, o que nós achamos que é a realidade do nosso mundo, aqui embaixo, na verdade, é apenas uma representação da realidade. É uma percepção da realidade que é feita através do nosso desejo de receber, com a intenção de receber. E é claro que o mundo superior está associado com a espiritualidade, né, e o nosso mundo está associado com a materialidade. Bom, Tuninho, devolvo aí para vocês. Tem aqui um desenho interessante, antes de passar para o Tuninho, que é dito que o que é gerado ao nível de raízes, deixa eu apagar aqui o clear para não atrapalhar, ele é, ou melhor dizendo, no nosso mundo, né, nos ramos, aparece uma marca, uma impressão, isso aqui sendo um carimbo, né? O carimbo ele vai gerar uma marca, né, de relevo exatamente igual à marca superior. Então, como essa outra figura aqui que eu preparei para vocês, né? O carimbo, essa parte aqui, ela gera
uma figura, né, vamos dizer, uma impressão, né, contrária, né, mas é complementar, porque é exatamente a mesma. Então, se a gente aqui está falando de raízes ou de causas, né, aqui nós estamos falando do mundo dos ramos. Só isso, Toninho. É muito legal, né? Porque dizem que tudo que tem aqui tem no mundo espiritual, né? Só que invertido. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Que o mundo espiritual, o mundo material, ele foi forjado através de várias camadas, né? Sobrepostas e como se fossem filtros, né? Até chegarmos a essa realidade que é a completa oposição, né, de forma do Criador e em completa ocultação. Então, eu vou tentar aqui fazer um resumo bem rapidinho, né, da linguagem da Kabbalah, né, só pegando alguns, só dando uma pincelada nisso aí. Só vou ver se eu compartilhei com som, porque tem que ter o som, senão daqui a pouco vou ter que compartilhar de novo. Então é o seguinte, né, todo mundo lembra dessa representação, né, que já vem lá desde o fundamental, ensino médio, que a gente tem um círculo dentro do outro. Então, a gente coloca a Kabbalah assim, sendo o círculo maior, porque ela é uma linguagem que consegue, que ela é a originária de todas as outras linguagens, né? Então, a Kabbalah seria aí aqui seria a língua mestra, né? Então, ela seria uma linguagem primária, assim. Para se entender as outras linguagens é preciso antes estudar a Kabbalah, né? É o que os cabalistas nos orientam a fazer isso, é que antes de estudar a Torá ou estudar os textos sagrados, os profetas, enfim, todos esses textos sagrados, antes de estudar eles é conveniente que se aprofunde na sabedoria da Kabbalah, porque esses textos vão ficar mais compreensíveis, ok? Então, dentro da linguagem da Kabbalah, nós teríamos a linguagem da Torá, que também vocês podem ler em alguns lugares aí, ele pode também ser um acrônimo da Torá e dos profetas e dos escritos também, né, que seria o Tanakh, né, vocês vão escutar também muito isso, Tanakh, seria um acrônimo do Pentateuco, dos profetas e dos escritos, mas aqui para ser bem rápido, peguei um exemplo de cada linguagem, por exemplo, na Torá, lá no Gênesis, né, 1.1, você vai ver, no princípio Deus criou os céus e a terra, né, isso aí, né, para aquele ateu fervoroso, ele vai ter muitos argumentos que consigam aí deixar isso de uma forma até infantilizada. No entanto, cada termo desse, ele quer dizer uma força, por exemplo, né, então existe uma frase assim, bem famosa na Kabbalah, né, que a nossa realidade é um entrelaçar de forças, né, que se despenderam do sistema superior, né, e com o único objetivo da revelação do Criador às suas criaturas, né? Então, esse entrelaçado de forças, né, essas forças positivas e negativas, a Kabbalah ela explica com muita precisão. No entanto, essa explicação ela precisou ser coberta com linguagens, com narrativas, né? Às vezes com linguagens até mais complexas que precisariam aí de um reforço da sabedoria da Kabbalah. Mas o que tem de tão interessante aqui nessa frase aqui da Torá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o que significaria, na verdade, céu e terra? Então, o céu significaria aí a doação, né, e a terra a recepção, né? Céu seria dar e a terra receber. Então, o que acontece? A Kabbalah ela vem com qual intuito? Ela vem com o intuito de ensinar como usar essas duas forças corretamente, né? Porque se você só doar, né, você vai se assemelhar aos anjos, né? Então, os anjos, eles só doam, eles não têm vontade própria, né? Os anjos seriam forças espirituais. Tá? Na Kabbalah também é considerado anjo a gravidade, o eletromagnetismo, enfim, né? Qualquer força que existe, assim, que não tenha desejo próprio é um anjo, né? Então, por exemplo, se você fosse só desejo de receber, você seria como um bebê, né, que só desejaria coisas e absolutamente não teria nenhuma função
não teria nenhum livre-arbítrio ali, né? Ok? Então isso seria aí uma descodificação. Então por que a Kabbalah é tão importante? Porque ela vem para explicar esses conceitos, né? Esses conceitos vão ficando cada vez mais claros. Né? Para ser bem rápido, assim, não vou me aprofundar muito, até porque não conheço muito todos os escritos, né? E seria assim, uma missão de uma vida inteira conhecer todos os escritos sagrados, o Mishnah, a Torá, enfim, né? O Talmud, enfim, tem uma imensidão de textos sagrados assim, que realmente, se fosse estudar todos, levaria uma vida inteira. Então tem outra linguagem que é a Halahá, né? Que é também chamada linguagem da lei, né? Dentro da linguagem da Kabbalah existe uma outra linguagem que é a gemátria, né? Que cada palavra em hebraico ela possui uma equivalência numérica, né? Então, muitos das palavras em hebraico, elas às vezes você tem uma palavra que se assemelha a outra, né? Por exemplo, tem a palavra Deus e natureza, elas possuem a mesma equivalência, elas possuem números iguais, né? Então, se falar de natureza e Deus é a mesma coisa, porque a soma das letras hebraicas ali, em cada uma dessas palavras, elas são equivalentes. Então, existe muito isso dentro da Kabbalah, e é um estudo, assim, bem profundo, assim, né? Então, por exemplo, você vai ler um texto, né, da Halahá aí, né, com essa linguagem, né, que é a linguagem das leis, que fala assim, dois agarraram um talit, um diz que é dele, o outro diz que a metade do manto é seu. Este toma 3 partes e o outro uma quarta parte. Tu vai ler isso e fala assim, que loucura é essa? Né? Não estou entendendo absolutamente nada. No entanto, essa linguagem ela tem significados profundos. Né? Porque o que acontece? A Kabbalah ela explica a relação do desejo de doar e receber, e ela é muito específica. Ela trabalha com frações, ela trabalha com todas as relações que o desejo de receber tem com o desejo de doar. Por exemplo, às vezes quando você fala um quarto, você pode estar falando de Malhut. Quando você fala um terço, às vezes você pode estar falando de um terço de Tiferet, que é uma linguagem da Sefirot. Eu estou falando aqui uma linguagem mais técnica, mas só para vocês perceberem como as linguagens elas podem ficar cada vez mais específicas. Eu fui de propósito falar termos que não são conhecidos. Então, por exemplo, para a gente ter uma noção aqui, o que significa talit? Talit significa aquele manto utilizado para rezar, né, que os judeus utilizam para orar. E ele, na linguagem da Kabbalah, ele significa criatura, né? Então, dois agarraram uma criatura, né? Um diz que é dele, o outro diz que a metade do manto é seu, este toma 3 partes, e o outro uma quarta parte, enfim. Né? Então, descodificando isso, você vai chegando a uma relação muito íntima com a interação do desejo de receber com o desejo de doar. Né? Então, é uma outra linguagem, tem linguagens que são dificílimas, tu vai ler assim, tu não vai entender absolutamente nada. Se for pegar o livro de Abraão, que é o Sefer Yetzirah, é uma linguagem assim que você, né, assim, cara, não estou entendendo absolutamente nada, né? Mas elas possuem significados. A Kabbalah ela vem com toda essa explicação aí, para poder deixar esses textos mais claros, né? Então, e tem outra linguagem que é a Haggadah, que é a linguagem das lendas, né? Que é inclusive agora teve a Pessah, né? Teve o Pessah, que é aquela história, né? Como os judeus fugiram do Egito. Então ela é permeada por muitas ilustrações, assim, muitas palavras, né? E cada palavra, por exemplo, Egito significa uma coisa, Faraó significa outra. Então existe uma sorte imensa de termos, assim, e cada termo desse significa uma movimentação interna. Então, tudo que se fala nesses textos sagrados, nada se fala sobre o externo, fala só sobre o interno, né? Então, isso é importante também, é uma dica assim, que os cabalistas nos dão, para que a gente não externalize qualquer termo cabalístico, qualquer termo dessas escrituras sagradas, né? Por que a Kabbalah, a linguagem da Kabbalah, ela é tão eficiente? Porque ela tenta se desvincular de qualquer representação material, né? Então são termos assim que nós não conhecemos, às vezes até para o judeu fica até um pouco mais difícil, porque algumas palavras elas significam realmente coisas materiais. Para a gente que não é proficiente no hebraico, isso é até mais simples, porque aquilo ali se torna desvinculado de qualquer interpretação que possa dificultar o nosso avanço espiritual aí,
enfim. Né? Então temos aí a linguagem da Haggadah, que é bem legal, né? Então tá lá, e, por exemplo, se alternavam os filhos em suas entranhas, né? Quando passava pela porta da Torá de Shem e Eber, Jacó se alterava e se contraía para sair, passava na sua frente das portas da idolatria. Esaú se contraía para sair. Né? Então, se vê aqui, Jacó e Esaú. Né? Então, se você for fazer aí uma tradução cabalística, Jacó representaria a força positiva, né, que ajuda a criatura a se elevar ao grau do Criador, e Esaú seria a força que coloca obstáculos. Você não vai conseguir, você vai tentar se conectar, você vai tentar chegar à força de doação e você vai ter obstáculos. E isso é proposital, isso é algo proposital, né? Então, o caminho espiritual ele é feito de obstáculos colocados de forma precisa pelo sistema superior, né? Então, o que acontece? Você é desejo de receber, você vai querer doar. O teu desejo de receber não vai querer, claro. Você está acostumado uma vida inteira a receber. Você vai querer entrar na qualidade de doação? Não pode ser fácil. Como é que é? O Criador quer te dar tudo, quer te dar toda a abundância. Não pode ser fácil conseguir isso. Então, existe todo um caminho, existe toda uma estrada, um proceder para que isso não aconteça de forma tão simples assim. Né? Então, essas histórias, às vezes, como a gente teve uma cultura oral muito maior do que a cultura letrada, né? Essas histórias elas precisavam ser fantásticas, precisavam ser alegóricas, precisavam ter uma ilustração muito mais viva, né, para se falar sobre essas movimentações internas. Então, várias linguagens foram sendo desenvolvidas, né, e tendo como a linguagem seminal a Kabbalah, né, que todas essas linguagens surgiram da Kabbalah, né, para que fossem explicados conceitos que eram talvez difíceis de serem explicados na linguagem da Kabbalah, né, para vários fins. Né? Então, cada linguagem dessa tem uma finalidade, tem uma função dentro do desenvolvimento espiritual da humanidade. Né? Então, é mais ou menos isso. Então, tem aqui um diagrama bem legal, né, que foi colocado aí no blog do nosso professor, que ele fala o seguinte, são alguns significados, né? Deve estar bem pequenininho para vocês, mas eu vou só falar alguns, assim. Então, tem lá o Pessar, descodificada pela Kabbalah, né? Então, tá lá, o que realmente significa a Páscoa judaica. Tu vê lá, tem o Matzah, né? Não, vou começar pelo faraó, por exemplo, faraó, o que significa o faraó? Então, ele representa a nossa inclinação natural ao egoísmo, uma poderosa força que nos domina e escraviza, mas da qual é possível se libertar. Então, às vezes a gente pensa que é ruim, mas não é tão ruim, porque se não houvesse uma força contrária, a gente não haveria a possibilidade de contrapor alguma coisa, nós seríamos um nada do nada. Né? Moisés, por exemplo, representa o desejo que leva a pessoa a questionar o sentido de sua própria existência. É esse desejo que irá guiar a pessoa a se unir acima das diferenças e do ódio. Então, uma força, né, que vai trazer esse motor, né, de você se elevar acima do seu desejo, né, e ir acima das diferenças do ódio, que está muito difícil nos tempos atuais. Né? Então, Israel, que significa Israel, né, significa Yashar El, que é direto ao Criador, não aquele espaço físico lá. Né? É claro que tem toda uma razão de ele estar naquele local, enfim, mas Yashar El, Yashar Kel, e significa direto ao Criador. Então, todo mundo que quer se direcionar ao Criador, ele é considerado um Israel. Então, a gente vai desmistificando muitas coisas aqui. Então, representa as pessoas que se comprometem a se unir acima das diferenças. Tem várias outras coisas, né? Egito representa o estado interno de uma pessoa, né, tomada por ódio. Monte Sinai significa o ódio infundado, né? Então, Sina, em hebraico, é ódio. Então, Monte Sinai. Então, tem várias outras coisas, né? Matzá, por que o pão não pode ter levedura, né? Então, isso significa o nosso desapego pelo desejo egoísta, né? Por isso que é chamado de pão da pobreza. Então, é um costume, né, na Páscoa, eles produzirem esse matzá, né, que é um pão, né, sem levedura, né, um pão que não fermenta. Né? Então, justamente para simbolizar essa questão, né, do desapego pelo desejo egoísta. Enfim, né? Então, não vou perder muito tempo, porque a gente tem pouco tempo aqui,
Depois vocês podem ler isso aí na revisão lá. Ok? E findando aqui a questão das linguagens, né, temos aí a linguagem da Kabbalah, ok? Que é da seguinte forma, um trecho bem pequeno, vocês vão ler bastante coisas que eu sei, né? Vocês vão ler muita coisa e vão se deparar com esses dois figurões aqui, né? Que é o Malhut e Binah. Eles vão escutar isso exaustivamente. Então temos lá um trechozinho aí de Baal Sulam, Introdução à Sabedoria da Kabbalah. Temos aqui esta forma de compartilhar de Malhut e Binah. Se faz nela um novo fim sobre a luz superior, ou seja, no lugar de Binah. Bom, se uma pessoa nunca estudou Kabbalah, nunca viu absolutamente nada, vai ler isso, vai também achar assim, o que está acontecendo aí, né? Então, na verdade, Malhut aqui significa, assim como todos aqueles outros textos, significam forças positivas, forças negativas, o desejo egoísta, um significa criatura. Malhut aqui, na linguagem da Kabbalah, significa o desejo de receber, né? E Binah seria o desejo de doar, ok? Então, a gente vai ver esses dois termos aí entrando em cena muitas vezes e em vários contextos diferentes. Beleza? É bem interessante a gente pegar a linguagem da Kabbalah e também saber que outros tipos de linguagem possuem esse perigo, né, de materialização, enfim. E a Kabbalah também tem uma outra linguagem, que é a linguagem das Sefirot, né, que é uma linguagem mais técnica, mais fria, e ela tem essa vantagem de se afastar de qualquer interpretação material. Então temos aqui mais um trechozinho, né, retirado dos Segredos do Livro Eterno, que também desmistifica aí essa questão da Arca de Noé, enfim, né? Então tem lá, né? Então é um fragmentozinho. Então tem lá. Então, se você se recusa a ficar abatido até que você tenha encontrado os livros certos, isso significa que você está construindo uma arca, né? Então, essa inconformação, né? Você ficar inconformado até achar os livros corretos, até achar um professor correto, né? Isso é muito bom, porque você vai estar construindo a arca ali. Você se aprofunda nos livros e, a princípio, você não os entende muito, mas você continua lendo. É assim que você ergue as paredes da arca. Então você encontra um professor, um guia que não vai deixá-lo desviar-se do caminho. Encontra amigos com os quais você vai superar os obstáculos que se interpõem entre você e o objetivo. É assim que você coloca o telhado da arca. Assim você está dentro da arca. Em outras palavras, você vive no mundo material, mas sob as condições certas. Esta é a sua arca. Então isso é um livro maravilhoso, né? O Segredo do Livro Eterno é um livro bem legal, assim, que desmembra, assim, descodifica bastante coisa. Né? E é um livro bem interessante. Não aconselho as pessoas se encherem de leituras, assim, não nem muito afoitas, assim. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma forma de estudar, né? Então respeitem, assim, não façam uma coisa bem lenta, porque o estudo da Kabbalah é um estudo muito longo, né? Um estudo que pode demorar anos, assim, É porque normalmente a gente está numa época hoje em dia de fast food, né? De fast think, né? Pensa rápido e tudo, né? Então nós queremos tudo rápido. E a Kabbalah não. A Kabbalah, ela é um processo progressivo, que às vezes pode demorar anos, assim, até a gente ter os primeiros entendimentos mais profundos, né? Mas aqueles que têm o desejo profundo de entender, de atingir o sistema espiritual, com certeza vão ficar e vão levando a vida material. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a sua vida material é uma coisa, a vida espiritual, ela caminha independente, né? Claro que isso vai influenciar uma outra, mas isso é uma forma de relaxar o nosso estudo também. Então tem aqui um pequeno esquema que nos mostra essa questão dos livros, né? E até a pergunta do nosso amigo, né? Do Marco, se eu não me engano, né? Ele fez uma pergunta sobre por que a gente lê, né? Alguma coisa desse tipo, né? Se a leitura dos livros, né? Se a gente depende dos livros para atingir esse nível espiritual, né?
Então, como é que é essa relação do livro, como é que é essa relação da leitura, né, o que está acontecendo ali. Então é o seguinte, né, esses livros sagrados, todos os livros autênticos da Kabbalah, eles foram escritos em atingimento espiritual, né? Então eles, todos esses cabalistas que escreveram os livros, eles atingiram níveis espirituais e de lá eles escreveram esses livros, né? Então, ao ler esses livros, ao mesmo tempo que nós não entendemos nada e temos um anseio por compreender o que está escrito ali dentro dos livros, nós despertamos essas luzes, e essas luzes elas começam a desenvolver os nossos órgãos espirituais, e cada vez mais é assim como o bebê, né? Você vê um bebê crescendo, né? Ele não tem habilidade de tocar um instrumento com habilidade, né? Enfim, ele começa ali de uma forma muito rudimentar, né, se desenvolvendo, e a cada dia ele vai se criando novas habilidades, criando novas articulações, né, e num determinado momento ele pode, inclusive, sair da casa, né, sair do conforto da família e tomar rumos próprios, né, tomar decisões individuais, enfim. E no estudo espiritual não é diferente, né? Você começa estudando, você começa com um desejo, né, ali com muitas questões, e essas questões são importantes, porque cada questão é um desejo ali a ser preenchido, né? Mesmo que eu não entenda nada do que eu estou lendo, você está despertando luzes ali, você está despertando, você tem um anseio, você tem um desejo, né? Quem aqui não passou, assim, por uma situação de, eu queria muito, sei lá, comprar alguma coisa, sei lá, eu queria muito estudar uma determinada coisa, e do nada começa a aparecer um monte de curso relacionado com aquilo que você queria fazer, enfim, o desejo ele é muito poderoso. Então, se você quer atingir a qualidade de doação, né, e insiste naquilo, mesmo que não compreenda absolutamente nada, uma hora os caminhos vão se juntar e vão ser revelados a você aquela pergunta que você fez. Então, existe um termo também muito utilizado na Kabbalah, que é chamado segular, que é chamado remédio também e milagre. O que acontece? Nós não temos condições de entender todas as conexões que existem do mundo espiritual até nós, né? Então, essa questão de milagres, sabe? Isso seria completamente compreensível se nós tivéssemos todo esse mapa à nossa frente. Se nós tivéssemos esse mapa na nossa frente, todas as conexões que existem do mundo espiritual para o nosso, não existiria milagre, não existiria absolutamente nada, né? Então, o que acontece? A segular é como se fosse um remédio. Quando nós estamos lendo um livro, né, a gente acredita que a leitura desses livros, escrito por cabalistas autênticos, né, que o nosso professor Michael Lightman, ele sempre orienta que nós leiamos os escritos do Rabash, né, os artigos de Baal Sulam, e também do Ari, enfim, o livro do Zohar, né, e todas as introduções que existem de Baal Sulam, né, os escritos sociais de Rabash. Então, ele orienta que nós estejamos aí alinhados com a linguagem desses cabalistas que são mais modernos e têm uma linguagem mais próxima da nossa geração. Então, ler esses livros, ele é como um remédio. A gente não vai no médico e não entende o que o médico está passando. O médico passou, sei lá, um remédio tal, a gente não conhece como é que aquele remédio foi processado, quais foram todas as reações que tiveram que ocorrer para que aquela substância fosse produzida, enfim, a gente não sabe absolutamente nada daquilo. No entanto, a gente acredita que aquele remédio ele vai nos levar à cura da nossa doença, e é isso que acontece, né? Se não fosse assim, né? Imagina se nós tivéssemos que saber todas todo o processo de tudo que nós aceitamos, né? De tudo que nós fazemos dentro da realidade, imagina, né? Então, isso é uma forma de fé também, né? Uma forma de fé. A fé na Kabbalah, ela é um pouco diferente, porque é alcance, né? Então, o que acontece? A Kabbalah, ela é muito experimental, então, ela afirma isso, né? Se você tem o desejo de alcançar a qualidade espiritual e persiste no caminho, você vai atingir. Se você não entende o que está escrito naquele livro e você deseja entender, realmente, você persistir e seguir o conselho dos cabalistas, você vai atingir aquilo, né? Não existe nenhuma pessoa que não tenha se esforçado, que não tenha atingido a espiritualidade. Então, é isso, né? Então,
o livro, né, nesse momento inicial, esses livros eles vão estar alimentando o crescimento dos nossos órgãos espirituais para numa próxima etapa, isso seja compreendido com mais facilidade, né? Porque o grande intuito é chegar ao alcance desses cabalistas que escreveram esses livros, né? E é muito interessante como você lê um livro hoje, você lê um artigo hoje do Ravi Lightman, do Baal Sulam, do Rabashi, e você lê daqui a 3 anos de estudo, ele está completamente diferente, né? Porque já está com uma compreensão muito maior, já está com um incremento, né? Você já está com os seus desejos muito mais alinhados, porque estar nesse ambiente, ler esses livros autênticos, eles criam toda uma estrutura para que esses desejos sejam orientados à apreensão dessa qualidade de doação, né? Então é mais ou menos isso. Né? Não sei se eu consigo, acho que deu para responder a pergunta do nosso amigo. Né? Então, tem algumas coisas aqui. Eu estou com tempo ainda, gente. Está acabando aí? Não sei. Toninho, na verdade, tá acabando, né? Acabou. Só. Acabou. O último vídeo. Então, só para findar aqui, tinha outros vídeos, né? Tinha muita coisa legal aí para a gente mostrar, mas a gente tem pouco tempo, né? Depois eu deixo esses vídeos lá para vocês assistirem. Então, eu vou só passar isso aqui, 60 segundos de Kabbalah, e dar um pequeno... esse vídeo é bem legal. 60 segundos sobre Kabbalah. E desta vez, a luz circundante e a luz interior. No princípio, o nosso Kli, o nosso desejo, encontra-se em Ein Sof, o infinito, onde está repleto do prazer ilimitado que existe no pensamento da criação. Porém, depois disso, ele é obrigado a se esvaziar, ficando sem nenhuma luz. De qualquer forma, o objetivo do Kli é conseguir aquele mesmo preenchimento que existia no pensamento da criação. Então, o que fazemos? Na medida em que o Kli aprende a se corrigir, aprendendo a doar e não apenas receber, ele poderá receber uma parte bem pequena daquele mesmo prazer infinito, correspondente à medida de sua correção. Esse prazer recebido pelo Kli é chamado Or Penimi, luz interior. Porém, ainda existe muito mais prazer que não foi recebido pelo Kli, pois ele ainda não está corrigido. Esse prazer se chama Or Makif, luz circundante, e é ela que impressiona o Kli a alcançar a mesma situação plena e corrigida em que ele se encontrava em Ein Sof. O fim. Bom, é isso, amigos, né? A gente já está com pouco tempo, só numa última explicação aqui. Então, só para ilustrar um pouquinho mais, né? A luz circundante ela vai ficar em volta, esperando para que você tenha o desejo concordante com essa luz circundante. Em um determinado momento, essa luz ela vai e corrige um fragmento do seu desejo, né? Que você pode compreender o Criador em uma determinada parte, uma determinada parcela. Só isso. Depois eu coloco os outros vídeos que ficaram faltando aí. Então é isso, amigos. Amigos, talvez Aguinaldo quer falar alguma coisa, uma palavra final, Aguinaldo? Márcio também, se quiser falar, fica à vontade. Bom, amigos, já está no finalzinho, mas esse material vai ficar disponível, como o Toninho disse, e é só lembrar, né, de dar uma revisada. Vai ser, com certeza, repetido outras vezes, né? É só uma pergunta que o Thiago fez ali sobre regras do workshop. O workshop vai acontecer na outra fase, Thiago, que você chama grupo jovem. Alguns amigos que estão aqui já participaram ou se matricularam novamente, mas só vão fazer workshop na terceira fase do curso, tá? Vocês estão agora no fundamental, vai ter o intermediário e depois o grupo jovem. Pega aí, Toninho. Não, eu já findei a minha parte aqui. Eu só queria agradecer os amigos mesmo, assim, uma alegria, assim, poder estar, de alguma forma, contribuindo aí com a espiritualidade de vocês. Para mim é só agradecer mesmo. Toninho, eu também quero agradecer a vocês também por essa participação aí. E talvez dizer para os amigos do curso o que o Ari falava para os discípulos dele, né? Não ficar tentando muito racionalizar o que é Kabbalah, né? Intelectualizar Kabbalah.
O conselho que a gente dá para os amigos, os novos, é que tentem sentir o que são todos esses nomes e o que esses sentimentos trazem aos amigos, né? Porque o mundo superior, ele é um mundo de sentimento, né? Onde você sente as suas qualidades mudar. Então, toda a linguagem da Kabbalah é isso. É mudança nos seus sentidos, né? Então, procurem sentir o que os professores estão dizendo e menos tentar intelectualizar, né? Racionalizar demais. E talvez possa atrapalhar. Isso aí, um abraço para vocês. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Então, bom, eu agradeço então aos amigos todos, né? Vamos encerrar. A gente não teve mais perguntas, mas sempre lembrando, né, que lá no Facebook, perguntas podem ser dirigidas lá, né? Então, amigos, obrigado aí a todos pela presença, né? Vamos até semana que vem. Lehaim. Ai.